Dia, pessoal, bom dia. Estamos iniciando hoje mais um dia de aula, né? Hoje, uma terça-feira, dia 15 de junho de 2021, dia 15 do mês 6. E para iniciar nossa aula, nós iremos começar com a disciplina de Geografia, onde vocês irão pegar o livro de vocês aí na página 23, certo? Primeiro, nós vamos ver a explicação do conteúdo e depois vamos fazer os exercícios. Página 23, o crescimento da população. Na atividade da página anterior, conhecemos 4 pessoas que apresentam diferenças relacionadas à idade, ao estado onde vivem e aos povos das quais descendem. Então, foi aquela atividade que nós fizemos sobre aquelas pessoas que a gente tinha que colocar a idade, onde elas moravam e o país que elas descendiam. Uma característica comum a todos é o fato de serem brasileiros e comporem nossa população. Mas quais são as características da população brasileira e como ela vem crescendo ao longo do tempo? Vamos discutir essas questões nesse capítulo. Alguns fatores são responsáveis pelo aumento dos habitantes de um local: nascimentos, aumento da expectativa de vida, vinda de pessoas de outros lugares. Então, olha, gente, são esses 3 fatores que influenciam no crescimento da população. Primeiro é o número de nascimentos, porque se a população está crescendo, nós estamos vendo que está nascendo mais pessoas do que estão morrendo. Depois é o aumento da expectativa de vida. Como assim aumento da expectativa de vida? Porque antigamente a gente via que as pessoas morriam muito mais jovens. Por quê? Porque antigamente não tinha vacinas para certas doenças, não tinha remédios, a medicina não era tão avançada, a ciência não tinha descoberto cura para certas doenças e hoje não. Hoje a expectativa de vida é muito maior porque as pessoas estão se cuidando mais, as pessoas estão fazendo exercícios, tendo uma alimentação mais saudável, cuidando da saúde. Então, por isso que está aumentando a expectativa de vida. Antes, as pessoas que morriam com 30, 40, 50 anos, hoje estão morrendo com 80, 90 e até 100. Então, o aumento da expectativa de vida também é um dos fatores que faz crescer a população. E também vinda de pessoas de outros lugares, pessoas que vêm de outros lugares morar aqui no Brasil. Então, são esses 3 fatores que fazem a população aumentar. Então, observe aí o gráfico do crescimento da população brasileira de 1872 até 2010, que foi a data que teve esse censo aí desse livro que a gente está vendo. Então, vocês estão vendo aí, em 1872, a população era bem menos, né? E com o passar dos anos, ela foi crescendo, até chegar em 2010, como vocês estão vendo aí no gráfico. Esse crescimento resulta principalmente de seu aumento natural, ou seja, a diferença entre o número de nascimentos e de mortes. Então, foi o que eu disse, que está nascendo mais gente do que morrendo. Até as décadas de 1970 e 1980, o número de nascimentos era elevado e as famílias numerosas. Era comum os casais terem muitos filhos. Atualmente, essa situação modificou-se e as famílias agora têm menos filhos do que tinham no passado. Então, observando aí esse desenho, vocês estão vendo aí uma família de 1960. Olha aí a quantidade de filhos que eles têm, certo? Aí, passou para a década de 80, a quantidade de filhos já diminuiu, né? Passou para o ano 2000 e agora o ano 2020. Olha aí o tanto que diminuiu. Então, a gente está vendo que esse número na quantidade de filhos dos nascimentos está diminuindo com o passar do tempo. Antes, as famílias que tinham 10, 15, 20 filhos, hoje só tem um filho. Então, como está diminuindo o número de nascimentos, a gente vê que a população está aumentando mais em decorrência do aumento da expectativa de vida e da vinda de pessoas de outros lugares, não é? Então, como vocês estão vendo aí, as famílias de antigamente são muito diferentes das famílias atuais. As famílias de antigamente tinham mais filhos do que as famílias de hoje, certo? Agora vamos passar para a atividade da
apostila, que é referente a esse texto. Número 1. Escreva 3 fatores responsáveis pelo crescimento da população. Então, foi aquilo que eu falei para vocês no início do capítulo do livro, que é o número de nascimentos, aumento da expectativa de vida e vinda de outras pessoas de outros lugares. Número 2. O que você percebeu ao observar o gráfico da página 23? Então, o que você percebeu ao observar esse gráfico? Então, a gente percebe aí que a população, com o passar dos anos, aumentou, não é? Então, com o passar dos anos, a população aumentou significativamente. Número 3. O que mudou em relação às famílias do passado e às atuais? Então, o que foi que mudou? Mudou a quantidade de filhos, né? Porque as famílias do passado tinham mais filhos do que as famílias atuais, certo? Então, essa foi a nossa atividade de geografia. Daqui a pouco eu volto com a segunda atividade, que é a atividade de história.